Olá, estou de volta com vídeos para o canal de casa nova. Eu me mudei de casa no final do ano, demorei um tempinho para me adaptar, para me acostumar, me organizar aqui, mas estamos de volta. E eu tô retornando para falar de Os Mistérios da Mulher. Quem tá comigo lá no Instagram tá acompanhando essa minha leitura. Não tá sendo uma leitura frequente, não tá sendo uma leitura que eu tô ali toda semana, todo dia falando sobre isso, porque ela é uma leitura muito densa. Ela é uma leitura muito difícil. Por conta disso, eu nem terminei ele ainda e eu já tô fazendo vídeo. Porque eu pensei assim, é tanta coisa que tem aqui dentro. Ela fala de tanta coisa, que eu falei, eu vou esquecer. A minha cabeça de melão vai esquecer. Então, eu já tô fazendo os vídeos antes de terminar o livro, porque realmente ela traz muita informação, ela traz muito conceito, ela traz muita coisa legal pra gente aqui, eu não quero perder nada. A princípio, o meu planejamento mental serão 3 vídeos, tá? Então, esse é um vídeo de 3. Vamos ver, agora eu tô chegando no finalzinho, acho que eu tô no 10º capítulo, e aí vamos ver se nos últimos capítulos eu consigo manter um vídeo ou eu vou precisar de mais, tá? Então aguardem que vai ter mais coisa. Os Mistérios da Mulher, como eu falei, é um livro técnico. Então você que trabalha com mulheres, você que trabalha ou tem vontade de trabalhar com mulheres, ele é um livro base. Ele é um livro que daqui saíram diversas outras literaturas, diversos outros livros. Ele é a mãe de muita coisa. E eu acho que até por conta disso ele não é um livro fácil, né? Ele é bem técnico, ele tem muito conteúdo, ele tem muita informação. E o que ajuda a tornar tudo isso muito denso é que a autora, a Mary Esther Hard, ela é uma psicóloga junguiana que trabalhou diretamente com Jung, estudou diretamente com Jung. Ela foi ali uma das fundadoras do Instituto de Zurique, sabe? Então ela esteve ali com ele em todo o começo e toda a construção ali do início da psicologia analítica. Ela traz muitas características, muito dele, sabe, no livro. Ler Jung é muito difícil. Um dos motivos que eu acredito que é tão difícil é porque ele é um cara que ele sabe muito, ele sabia muito. Então ele colocava tudo isso nos livros. E a Mary não faz muito diferente. Então, se ela vai explicar um conceito pra gente, se ela vai falar sobre um assunto que tá na cabeça dela, ela vai trazer 63 mil histórias de povos, de culturas, de religiões e mitos e lendas que tem relação e que vai ajudar a explicar aquilo ali que ela tá tentando dizer. Qual que é o resultado de tudo isso? Para um assunto vão 10, 15 páginas de histórias sobre aquilo ali. É maravilhoso. Eu, particularmente, sou encantada com esse tipo de escrita, porque eu acho que traz um material, traz um conhecimento muito único, que seria muito mais pobre se fosse apenas um livro teórico que explicasse aquilo ali, né, de uma forma mais direta e objetiva. Ele seria menor, mais fácil de ler, com certeza. Mas o enriquecimento que essas histórias traz é algo muito único, sabe? Esse é o meu ponto de vista e eu, particularmente, eu gosto muito. Mesmo reclamando, mesmo lendo e falando, Deus, eu não aguento mais, eu quero mudar de tema, eu quero mudar de assunto, ela tá contando história ainda. Mas, no final das contas, eu sempre me sinto muito bem, porque isso engrandece, enriquece muita gente. Como é muita coisa, fiz uma colinha aqui, então vocês vão me ver olhando pra colinha, tá? Direto, porque eu não quero deixar de falar nada pra vocês, porque tem muita coisa legal aqui, tá bom? Aqui a Mary, o maior objetivo dela com esse livro é trazer pra gente o porquê, o principal motivo, vamos dizer assim, do porquê que ela acredita que a mulher merece uma psicologia pra ela. Então, logo de cara, assim, as primeiras páginas, ela já chega falando com o pé na porta que nós somos diferentes dos homens. Que não tem como ter uma psicologia só para todo mundo.
precisa ter um olhar diferenciado, porque a gente funciona diferente, porque a gente é constituído de material diferente, porque a gente é diferente. A conclusão é essa. Ela vai falando para falar que nós somos diferentes dos homens. E aí ela começa lá de trás, falando o porquê nós somos diferentes e embasando tudo isso do porquê é preciso ter uma psicologia para as mulheres. O que isso é interessante para a nossa vida, e eu vou falar essa frase milhares de vezes aqui nesses vídeos, tá? É porque hoje o nosso mundo, e eu vou repetir esse tema de novo, o nosso mundo, nós tentamos a todo custo ser igual aos homens, tentamos a todo custo funcionar como os homens, e eu acho que um livro desse tipo, ele resgata quem a gente realmente é. Ele resgata de qual material que nós mulheres somos feitas. E eu acho que ele traz esse senso, sabe? Leva a gente de volta para casa de novo. Então esse é o sentimento que eu tenho tido toda vez que eu leio as histórias, que eu vejo uma questão mais técnica, eu falo, nossa, realmente isso é meu. Eu sou assim, eu não funciono como... Ah, aqui tem trem, tá? Aqui, eu continuo perto do trem. Então toda vez que eu leio algum conceito, alguma história, eu falo, nossa, isso é meu, sabe? Isso aquece aqui dentro, porque isso fala comigo, com as minhas características, com as minhas angústias, com as minhas dúvidas, com as minhas necessidades. Então é muito gostoso e tem sido muito prazeroso, mesmo que difícil, ler esse livro. Ela começa, como eu falei lá do começo, e ela fala de um tema que para mim é essencial. Eu já falei dele lá no Instagram, eu vou falar aqui dele agora pela primeira vez e eu vou continuar falando dele, porque para mim é o mal do século, que é a nossa perda da nossa vida simbólica, que é o quanto que a gente não olha para a nossa vida simbólica, a gente não olha mais para os símbolos, a gente não considera mais eles no nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, só para a gente se balizar, esse livro foi escrito em 1952. Então, muita coisa que a gente conquistou até hoje nem existia, era apenas sonhos das mulheres. Muita coisa da nossa rotina hoje, elas nem imaginavam que estariam vivendo. Mesmo assim, ela tem uma frase que ela fala assim, que o mundo moderno abriu mão dos símbolos. Ela já fala do mundo moderno, meio que uma profecia, e eu concordo com ela. Hoje, olhando para o nosso dia a dia, olhando para a nossa rotina mais corrida do que nunca, nós abrimos mão dos símbolos, nós abrimos mão de uma vida mais simbólica, com mais significado das coisas, né? Nós ainda olhamos tudo com os olhos do concreto. A gente olha para o mundo e o que a gente enxerga é concreto, e eu não estou falando de concreto de cimento, eu estou falando de concreto que a gente perdeu aquela sutileza, vamos dizer que a gente perdeu aquela magia, aquele o que está por trás das coisas, né? A gente perdeu o simbólico de tudo aquilo, a gente está sempre muito no real, no duro, no que, sabe, no prático, e a gente não olha para o significado, a gente não medita para o significado de tudo isso. No entanto, nas consultas, né, quando eu atendia, a pergunta que eu menos tinha resposta é: e o que isso significa para você? A pessoa contava tudo o que acontecia na vida dela, todos os problemas, as brigas com os pais, com os maridos, os namorados, o trabalho, tá. Aí eu falava, tá, mas o que o seu trabalho significa para você? As mulheres não sabiam responder. E eu te pergunto, o que as coisas da sua vida, o que a sua família, o que a sua casa, o seu trabalho significa para você? O que o seu hobby significa para você? O seu carro, o seu dia a dia, as tarefas do seu dia a dia, o que isso significa para você? A gente perdeu esse olhar. O mundo moderno é só a execução, a nossa preocupação é com a execução, com o dar conta, inclusive até o nosso momento de cuidado, né? Eu gosto muito de academia, quem me segue lá no Instagram vê que eu tô sempre na academia. Como que
as pessoas postam academia? Tá pago. Então eu dei um checklist na minha lista. Eu eliminei aquilo ali, eu executei. E o que isso significa para você? A gente esquece desse lado. E isso reflete no nosso dia a dia, reflete na nossa psique, porque a nossa psique, ela é simbólica. O nosso inconsciente, ele é simbólico, as nossas emoções são simbólicas. Ele não entende a razão, ele não entende o concreto, ele não entende o duro. Por isso que os sonhos são sempre muito loucos. Eu sempre trabalhei muito com sonhos, acho que a minha ferramenta preferida de trabalho são os sonhos. E aí a frase mais comum é: ah, meu sonho foi nada a ver. Imagina, não tem lógica o meu sonho, mas não tem mesmo. Porque o nosso inconsciente, ele funciona por meio dos símbolos. Então, se você vai olhar aquilo com os olhos da razão, da lógica, do duro e concreto, você não vai ver mesmo nada. E a gente perdeu isso, inclusive nos rituais do dia a dia, né? Muito comum, eu sou mãe, vocês sabem, eu tenho 2 filhos, e hoje também eu vejo muito assim, criando memórias afetivas. Gente, não é memória afetiva, que memória afetiva? A gente está fazendo rituais, são hábitos, é tradição. Nós estamos criando tradições com os nossos filhos, hábitos nos nossos filhos. Então aqui um exemplo é que aqui na nossa rotina, uma vez por semana nós tomamos sorvete. Agora essa casa nova, a gente mora do lado de uma sorveteria e é caminho da escola. Então uma vez por semana nós paramos e tomamos sorvete. Hoje é quinta-feira, essa semana a gente ainda não tomou sorvete. Os meninos estão me cobrando todos os dias. Normalmente a gente toma sorvete na segunda-feira. E hoje é quinta, a gente ainda não tomou, que a rotina não deu tempo. Eu não estou criando uma memória afetiva nos meus filhos. Eu estou criando uma rotina, uma tradição, uma base. Isso se chama ritual. E isso para o nosso psicológico é importantíssimo. E com esse mundo de praticidade, a gente tem perdido muito isso. A gente não casa mais. Afinal, é só uma aliança, né? Quando eu fui casar, muita gente, olha, mas muita gente mesmo, veio falar pra mim: mas você vai dar festão? Você vai convidar um monte de gente? Pra quê? Pra todo mundo ir na festa e ficar reclamando da sua festa? Pra todo mundo sair falando mal? Pega esse dinheiro e vai viajar. Pega esse dinheiro e vai pra Europa comemorar o seu casamento com o seu marido. O ritual do casamento é importantíssimo. A gente entrou na igreja, a gente casou na igreja, eu casei de branco, com um padre amigo nosso, com tudo o que o ritual católico pedia. Nós somos católicos. E depois nós fomos para a festa. Esse rito do casamento, ele é um marco muito importante para o nosso psique. Ele é um marco muito importante para a nossa mente de que, poxa, eu estou mudando de fase. Sabe quando você terminava uma fase no videogame e ia para outra? O videogame simplesmente não mudava direto. Ele fechava aquela fase e começava outra. No Mario, a gente tinha ainda que mudar. O bichinho não ia sozinho. Abria outra fase e você tinha que levar o bichinho até lá. Você tinha que levar o Mario ou o Yoshi até lá. É assim que a nossa mente funciona. Se nós estamos namorando, não é só ir morar junto. A nossa mente precisa do rito para entender que eu encerrei uma fase, eu encerrei uma etapa da minha vida e eu vou começar outra. Isso vale para uma série de coisas, isso vale para as crianças na educação, no maternar. Então estamos mudando de escola, estamos mudando de série. Pense em um rito. Pense em uma forma de você encerrar aquele período para começar outro. Isso é muito importante para a nossa saúde mental, para o nosso psicológico, para o nosso desenvolvimento como pessoa e para o nosso bem-estar também. Então, não deixe de olhar para a sua vida simbólica, não deixe de olhar e refletir o que isso significa para mim, o porquê que eu estou me sentindo assim, o porquê que tal coisa é tão importante. O meu processo de mudança foi muito difícil e eu sentia muita falta de ter o meu cantinho. Quando a minha psicóloga falou: e os seus cantinhos? E eu entendi
que os cantinhos aqui, tipo esse meu que eu tô aqui agora, né, que eu tô na minha mesa, agora vocês não estão conseguindo mais ver minha mesa, né, na outra casa dava pra ver, é um dos meus cantinhos. E isso é estruturante para minha cabeça, para minha mente, para o meu emocional, isso me estabiliza, isso me conforta. Então, eu preciso disso. Isso tem um significado para mim, não é só uma mesa cheia de cacareco. É um espaço. O meu quarto é um espaço. Então, a gente precisa que as coisas possuam significados. E aí ela já vem falando da nossa constituição, o quanto que nós mulheres somos mais emocionais e o quanto que esse afastamento da vida simbólica também reflete num afastamento das emoções, dos sentimentos. E também o quanto que isso está nos impedindo de olhar para as coisas e nos identificar com aquilo. E aí ela traz, eu acho que a grande representante das mulheres aqui em todas as culturas, e ela passa páginas e páginas mostrando o quanto que ela é a representante das mulheres, né? A identidade das mulheres por diversas eras, diversos lugares no mundo, em todos os recantos do mundo, que ela traz umas histórias assim de lugares bem longe, que é a lua. Acho que o fato da gente perder essa vida simbólica, a gente perdeu também a capacidade de olhar para a lua e se identificar com ela. E aí ela traz uma série de culturas onde a mulher e a lua é praticamente uma só, onde o serviço da mulher está intimamente ligado com as fases da lua. E o quanto a identidade dessas mulheres também está atrelada à lua. Então ela traz assim muitos exemplos de muitas culturas onde a identidade da mulher, as capacidades da mulher eram atribuídas como poderes à lua. Então, em determinadas tribos, a capacidade dos animais de se reproduzirem estava atrelada a uma fase da lua. Em outras tribos, existia uma época certa para a colheita, a plantação, de acordo com as fases da lua. Então, a fecundidade, a criação, elas estavam sempre interligadas com a lua. Muitos desses momentos, como o momento de plantar, ou o momento de você tratar dos animais, ordenhar a vaca, de colocar animais para se reproduzir, estavam relacionados a ritos onde somente a mulher fazia esse rito. Então ela conta algumas tribos que quando ia começar a época de plantio, as sacerdotisas daquele povo ia lá e fazia um rito de fecundidade da terra, sempre atrelado a uma fase da lua determinada, específica, para garantir uma boa colheita lá na frente. Outras tribos, elas associavam a lua ao calor do fogo, ao poder do fogo. Então, ela conta que em uma determinada tribo, as chamas, eles acendiam o fogo que aquecia a tribo, vamos dizer que seria o primeiro fogo, numa determinada fase da lua. Quem fazia esse ritual do acender fogo eram as sacerdotisas, eram as mulheres, e quem cuidava desse fogo também eram as mulheres. E quem era a responsável por manter esse fogo aceso, por garantir o calor e o alimento de toda a tribo, era a lua. Então, quando existia alguma tragédia, existia alguma coisa que o fogo era apagado, eles atribuíam à lua. Vocês conseguem perceber o quanto que a fecundidade, o calor, os alimentos estão sempre relacionados à mulher? E aí, essas características nossas, essas habilidades nossas, vamos dizer assim, elas são atribuídas, elas são colocadas na lua como poderes. E nessas tribos, todos os trabalhos que eram relacionados a esses aspectos
quem desempenhava eram as mulheres. Então, quem preparava as comidas, não necessariamente o ato de cozinhar, não quer dizer que não tinha homem, né? Vamos dizer assim, na lida ali de cozinhar. Mas quem era responsável, quem cuidava da comida, eram as mulheres. Quem cuidava do fogo eram as mulheres. Quem cuidava dos animais e das suas crias e manejava, vamos usar essa palavra, para que eles se procriassem e que tinha esse saber, eram as mulheres. Então as mulheres, elas tinham funções que estavam profundamente relacionadas a características delas, a características nossas, e que foram, na cabeça deles, emprestadas da lua, inspiradas na lua. Mas o que isso significa para a gente? É que existe uma relação inconsciente entre o símbolo da lua e a mulher. Isso é algo tão forte que existem relatos de todas as eras, assim, muitos relatos históricos, muitos relatos antigos, de povos muito distantes um do outro, que associavam a mulher e a lua. Então existe sim uma relação inconsciente, vamos dizer assim, uma identificação com a forma como a lua funciona, vamos colocar assim, sendo a mesma forma que a gente funciona. E esse mundo concreto e esse mundo do vamos dar conta, a gente acabou perdendo esse olhar para as coisas, e a lua é, vamos dizer assim, um denominador comum do mundo, mas existem outras coisas também que a gente perdeu essa capacidade de olhar para aquilo e a gente conseguir se reconhecer naquilo, a gente conseguir olhar e enxergar características que são importantes para a gente, naquela situação, naquela pessoa, naquele objeto. E esse capítulo é um capítulo que ela bate muito forte no quanto nós somos diferentes dos homens e o quanto a gente está perdendo isso em 52, o quanto que as mulheres estavam perdendo em tentar ser iguais aos homens. Parece recente essa fala? Parece muito distante da nossa realidade? Quanto nós perdemos? E o quanto que a gente ainda perde nessa ânsia, nessas tentativas da gente ser igual aos homens. Então, no nosso mundo moderno, nessas lutas, né, do feminismo, da gente tentar conquistar espaço e ter direitos e avançar e isso e aquilo, nós deixamos de ser quem a gente é. Porque a gente quer tanto conquistar algo que está na mão do outro, que está na mão do homem, a gente quer tanto conquistar aquilo que ele possui, vamos dizer assim, que nós acabamos nos tornando ou tentando nos tornar como eles. A gente quer tanto ter sucesso na nossa carreira que ao invés da gente tentar construir uma carreira com as nossas características, nós simplesmente jogamos o feminino, as características femininas fora como fraquezas, como coisa pequena, e começamos a idolatrar as características femininas e tentamos ser como os homens, agir como os homens, pensar como os homens, viver como os homens. E nós estamos adoecendo e nós estamos perdendo a nossa vida nessa tentativa vã. A gente nunca vai ser como eles, assim como eles nunca vão ser como a gente. E em 52 ela já falava isso. Imagina se ela visse o mundo como tá agora. Né? Então, o quanto, eu acho que isso pro nosso dia a dia é o quanto que a gente tenta funcionar como os homens. Porque vão ter coisas que a gente não vai conseguir mudar. Por exemplo, a gente tem uma rotina de trabalho, uma escala de trabalho totalmente baseada no funcionamento masculino. O nosso mundo, o funcionamento do nosso mundo, ele é baseado no funcionamento masculino. A gente vai mudar o mundo? Não. Eu não vou entrar nessa briga. Eu não vou ficar lá tentando fazer com que as pessoas mudem. Eu vou mudar. Eu vou olhar para mim e falar, tá, até onde eu consigo ir,
aonde eu consigo estar sem estar adoecendo. Eu trabalhei muitos anos em empresa e eu percebi que a escala de trabalho de empresa me adoecia. Isso não quer dizer que eu não gosto de trabalhar. Isso não quer dizer que eu não goste da minha carreira profissional, nem que eu não queira ter uma carreira profissional. Mas os moldes como eu trabalhava não funcionava para mim. Já em outros aspectos da minha vida, a forma como o masculino, como o mundo do trabalho funciona, não me incomoda, funciona muito bem e eu não me importo. Vocês conseguem entender que tem aspectos que não vão te incomodar, não vão te ferir, não vão te adoecer. Ok, a gente não vai mudar o mundo. Só que aonde aquilo te incomoda, aonde aquilo adoece, a gente vai parar e olhar e ver aonde eu posso mudar. O que eu posso fazer por mim para melhorar esse aspecto na minha vida. Porque o que te incomoda não vai incomodar a outra pessoa, não vai me incomodar. Você entende? Não tem como a gente mudar o mundo para atender a gente. É a gente que vai mudar. É a gente que vai se conhecer, que vai encontrar uma forma de viver no mundo que é masculino. Gente, o mundo é masculino desde quando o mundo é mundo, não é de hoje. Né? Não é depois de Cristo. Não é, o mundo sempre foi assim. A gente tem que parar com essa briga, com essa luta, com essa disputa e olhar pra gente. Então, o que para mim funciona e o que para mim não funciona, e o que não funciona, o que eu posso fazer para funcionar? Afinal, assim como a Lua, nós somos de fases. Nós possuímos momentos. Isso vocês estão cansadas de ver, né? Mas a gente não pode deixar de esquecer disso, não pode esquecer disso, o quanto que nós somos de momentos, o quanto que o nosso funcionamento, ele não é linear como os homens. Ele né, tem nossos altos e baixos. Vai ter semana que você vai estar um furacão, vai resolver tudo, vai fazer tudo, vai dar conta, nananã, e vai ter semana que você só quer dormir no sofá. Então, olhar para isso, para você se entender, para você se conhecer e encontrar uma forma de viver no mundo que não te adoeça. De novo, tô falando isso, mas eu vou repetir porque eu acho que isso é uma parte muito importante. Eu acho que isso é uma base que ela traz, o como nós vamos funcionar no mundo. Já falando isso de fases, aí ela já começa a falar, né, da parte, o quanto que nós temos as nossas fases luminosas, as nossas outras fases, o quanto que nós temos esses altos e baixos hormonais. E ela entra no assunto menstruação, que eu acho que é um tema, é uma pauta aí que sempre vai ser falado. Mas eu não vou trazer tanta coisa, porque ela de novo traz muitas e muitas histórias de povos e de culturas onde a menstruação a vida da mulher girava em torno da menstruação. O que eu queria trazer para o nosso assunto aqui, para o nosso dia a dia, né? 2026, é o quanto hoje a gente perdeu tentando viver nessa cultura de que eu não menstruo. A minha menstruação não impacta no meu dia a dia. O mundo nos esforça, e eu não digo mundo homem, eu digo mundo mulher. O quanto as mulheres não enchem o peito para falar: eu não menstruo, a menstruação não acontece nada comigo. É como se nada tivesse acontecido. E para as mulheres que se sentem mal, que realmente isso tem um impacto muito potente, muito forte na rotina, aí vem a culpa, aí vem se sentindo incapaz. Poxa, eu sou mole, eu sou fresca, né? Sempre tem esse julgamento por trás, né? A nossa menstruação, nós vamos menstruar todos os meses. Ou a gente aprende a viver com isso da forma como a gente funciona, ou a gente vai adoecer de novo. Porque o mundo, como eu falei, masculino, hoje, eu acho que o mundo moderno, ele nos força, ele nos impele a fingir que nada está acontecendo. E aí ela resgata tudo isso, ela resgata várias culturas e aí ela traz assim dois opostos. Então, tanto
a parte mais de opressão, onde a mulher ela era considerada suja, ela era considerada impura nesse período, e ela era obrigada a ficar fechada num lugar, como culturas onde ela não era considerada assim, ela não tinha essa discriminação, vamos chamar, ela não era considerada tão impura, porém, eles tinham esse hábito da mulher ficar separada da tribo, ela ficar em outro lugar, num lugar específico para isso, até a menstruação passar. E eu acho isso uma reflexão muito interessante para o nosso dia a dia, de que o quanto que a gente tem ignorado isso, vivendo, né, como se a gente não tivesse menstruação, ou eu vejo um outro movimento hoje de uma idolatria à menstruação, de que as mulheres que não menstruam é quase como se não fosse mulher. Gente, tem mulher que é muito melhor não menstruar, porque ela passa muito mal, porque ela fica doente de verdade, tipo coisas assim sérias de saúde, que é muito melhor não menstruar. Ela não é menos mulher por conta disso. Acho que hoje o que falta, que todos esses contos traz, é um olhar para esse momento. Não é essa idolatria de plantar a lua, ai, nossa, sabe? Tem um povo que só falta tomar banho nisso, né? Mas de ter um olhar, de ter um cuidado, de se cuidar, de saber o que está acontecendo com você, de saber como que você se comporta. Tem pessoas, eu vou falar por mim, quando eu tinha TPM, agora melhorou muito, assim, com a idade passando melhorou muito, mas quando eu era um pouco mais jovem, que a minha TPM batia um pouco mais forte, gente, eu brigava com o vento. Eu ficava brigona. E aí eu queria tretar com o Lucas, na época meu namorado, eu já sabia o porquê que eu queria tretar, entendeu? Nem sempre, às vezes eu tretava, depois eu lembrava o porquê que eu tava brigando, porque que eu tava quebrando o pau com ele quando uma bobeira. Aí eu falava, vai descer. Conta os dias que vai vir. E era batata. Então é se conhecer desse jeito, é saber como você funciona. E aí eu ia e falava, ai Lucas, desculpa, nossa, nada a ver com você, esquece que eu falei, não sei o que, né? Aí a gente ia lá pedir desculpa pro namorado, pro marido. Eu sabia aquela irritação, aquele nervosismo, eu sabia o que era. Então a gente tem esse cuidado, a gente tem esse olhar. Se você sente que você precisa ficar mais reclusa, você sente essa necessidade de ficar mais debaixo da coberta, comendo chocolate, assistindo romance, chorando, faça isso, não se sinta mal. Agora, se você é aquela pessoa que também não sente nada, que tá super bem, tem uma energia sem fim, vai pra academia, vai correr, vai fazer suas coisas, vai dar conta do mundo. Entende? Mas precisa ter um olhar. Eu acho que isso ela traz de uma forma muito bonita aqui. O quanto que antigamente existia esse olhar de uma forma negativa ou positiva, mas existia esse olhar. E hoje não, hoje é uma cegueira do mundo, sabe? Para isso, para esses momentos. E aí ela vem falando de fase da lua, de menstruação. Ela fala de que as mulheres, quando convivem muito, menstruam juntas, né? Isso acho que com certeza, se você convive com outras mulheres, se você tem irmãs, com certeza você já percebeu. E ela vem falando tudo isso, que não é nenhuma novidade pra gente, para começar a falar de fase da lua, que eu acho que é um dos temas também que eu gosto muito, um dos meus temas aí preferidos, que é o sentido interior da lua, sabe? Ela vem falando, né, que a lua, ela possui fases e que ela possui uma fase luminosa, e aí ela vem minguando, e aí ela passa 3 dias totalmente desaparecida, totalmente escura, sem nenhum sinal no céu, para depois ela entrar numa fase escura, que é a lua nova. E aí ela passa por esse período e depois ela vai se enchendo, ela vai se completando, ela vai até se tornar luminosa de novo. E ela faz essa analogia com as nossas emoções, com o nosso dia a dia, com as nossas semanas da vida. O quanto tem época, tem assuntos que nós estamos na nossa face luminosa, que nós somos extrovertidas, que a gente tá alegre, a gente tá pra fora, a gente tá disposta, e a gente vai pra festa. Aí eu digo por mim, nossa, eu topo o churrasco, depois do churrasco vamos pra festa, vamos pra casa, pra não sei quem,
e passa e come lanche. Nossa, eu tô super extrovertida, super afim de passear, de sair, fazer as coisas, cheia de energia. Minha face luminosa, feliz, alegre, contente. Mas eu também tenho a minha face escura. Eu também tenho a minha fase sombria. E ela faz essa analogia à lua negra, que seria os 3 dias antes da lua nova. Não sei se vocês sabiam disso. Que não são 4 fases da lua, são 5 fases da lua, né? A lua cheia, vamos começar, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, a lua negra, que são os 3 dias antes da lua nova. Num céu bem claro, normalmente no inverno, se você olhar na lua nova, você vai ver só a sombra da lua e normalmente tem um brilhinho bem fraquinho em volta dela. Essa é a lua nova. A lua negra, você vai olhar para o céu e não vai ver nada. Absolutamente nada. Nem esse brilhinho, nem esse halo, sabe, em volta. Alguma época, sim, dá para ver só uma sombra, mas ele não existe nenhuma luz nela, nem um contorninho, nem nada. Ela é totalmente escura. Assim somos nós. Nós também temos as nossas fases escuras, nós temos nossos momentos escuros, nós temos nossas características escuras, uma parte da gente também é escura. E aí ela faz essa analogia, o quanto que nós não somos únicas, nós não somos estáticas, né, lineares, a mesma coisa sempre. Nós somos diversas, nós somos de momentos, então a gente tem a nossa fase luminosa, e aí a gente tem a nossa fase escura, a gente tem a nossa fase que tá meio a meio ali. Nós temos características assim também. Tem característica nossa que é uma característica luminosa. Vou falar pra você, eu gosto de dançar forró, eu gosto de ir em show, eu gosto. Mas eu tenho uma característica que é escura também, eu não tenho um pingo de paciência com as pessoas. Eu não tenho paciência com gente lerda. Eu preciso exercitar isso, eu preciso olhar para isso. Mas nós temos as nossas irritações, nós temos os nossos nervosismos. E tem dia que a gente tá azeda, que a gente não quer nada com nada. E assim nós vamos funcionando, e assim nós vamos passando pelo nosso dia. Entender isso também é ter qualidade de vida, é também se conhecer. Não é que eu vou sair por aí jogando espinho pra todo mundo e que tá tudo bem, gente, eu sou assim, nasci assim, vivi assim, vocês vão me engolir assim. Não. Mas eu saber que tenho, eu sei que aquele dia eu não tô afim. Eu sei que aquele dia não vai rolar. Eu sei que aquele lugar não vai rolar. Às vezes eu sou assim, se eu tô muito cansada, eu cansado, eu sou uma péssima pessoa, tá? O sono e a canseira me transformam numa pessoa péssima. Então, se eu já tô cansada por algum motivo, se eu tô irritada por algum motivo, e aí eu vou num lugar que tem pessoas, eu tenho problema com pessoas, mesmo sendo psicóloga, que tem pessoas, ou que vão ter músicas, ou que a dinâmica ali do lugar não me agrada, ou vai exigir muito do meu controle e paciência, que não é muito apurado, eu não vou querer ir. Naquele dia eu não vou querer ir. Um outro dia que eu tô mais descansada, que talvez eu tô na minha fase mais luminosa, que eu fiz alguma coisa que eu gosto, tô satisfeita com alguma coisa, eu tô contente, eu tô feliz, eu vou ter sim mais paciência, eu vou ter sim mais controle e mais energia para lidar com aquele desconforto, para lidar com aquele momento. Então eu vou. Só que amanhã eu vou estar mais cansada, por algum motivo eu não dormi bem, a gente que tem criança pequena, às vezes a gente não dorme bem, acontece uma coisa, a criança está doente, a gente está preocupada, eu não vou me sujeitar àquilo, porque aquilo vai mexer comigo. Essas são as nossas fases, e se conhecer é colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque eu sei que se eu vou dar um exemplo, eu tô fazendo o rosário do Frei Gilson, acordando todo dia 3h50, 4 horas da manhã. Eu não tô sendo uma boa pessoa, no sentido de que eu não tô tendo paciência,
eu tô sempre irritada, eu não vou me colocar, eu sei que eu sou assim, eu não vou me colocar em situações que eu sei que eu vou estar desconfortável, que eu sei que vai ter pessoas que vai me desagradar, vai me irritar, ou vai ter, dependendo do que vai acontecer ali, eu vou ficar aborrecida, porque a chance de eu me descontrolar, a chance de eu me magoar, a chance de eu fazer qualquer cagada é muito grande, então eu não vou. Agora, poxa, eu dormi, eu tô bem, eu tô contente, eu tô alegre, tô feliz. Poxa, dá pra aturar, dá pra enganar, dá pra aturar, sabe? Dá pra enfrentar. E assim você vai colocando esses conhecimentos em prática no seu dia a dia. Para tornar a sua rotina melhor para você, para tornar a sua rotina mais agradável para todo mundo até. Eu falo muito para os meninos, eu falo, gente, hoje eu não tô boa. Eu falo pros meninos, não me irritem, não testem a minha paciência, a mamãe não dormiu, eu não tô boa. Eu falo muito isso pros meninos. Esses dias eu tenho falado, olha, eu não tô dormindo bem, eu tô acordando muito cedo, eu tô sem paciência, não vão brigar por qualquer coisa. Olha, vamos ajudar a mamãe a arrumar a casa. Então, eu tenho conversado com eles mostrando que eu não sou a mesma sempre. E que me respeitar desta forma também faz parte do processo. Porque eles vão ter esposas, eles vão trabalhar com mulheres, eles vão lidar com mulheres, eles vão ter filhas. Vai que meus meninos tenham filhas. Então isso é uma coisa muito importante pra gente ensinar também. A gente não precisa suportar tudo no sentido de engolir tudo e viver tudo. A gente pode ir mostrando para as pessoas como a gente funciona. Só que para você conseguir mostrar como você funciona, você precisa saber. E acho que esse é o grande trunfo do autoconhecimento, é o grande trunfo de você olhar para dentro e se entender, é você conseguir mostrar para as pessoas que você ama, para as pessoas que merecem, tá? Tem esse ponto aí. Para as pessoas que vale a pena, o como você funciona, para que elas entendam a sua forma de funcionar e te respeitem e vocês consigam viver de uma forma melhor. E assim você consegue viver num mundo masculino que não foi feito pra gente de uma forma muito melhor. Logo depois de tudo isso de fases, ela começa a entrar nas questões de deusas, que são questões psicológicas. E aí eu vou encerrar por aqui, porque ela traz muito conteúdo, muito legal. E aí vai ser o vídeo número 2, essa questão de deusa. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Foi um prazer. Se você... Esqueci de uma coisa. Se você ouviu alguma palavra, algum termo técnico que eu acabei deixando escapar e você não entendeu, comenta aqui embaixo. Coloca, Lari, eu não entendi. Me explica o que é isso? Que eu vou tentar explicar de uma forma super simples para vocês conseguirem entender. A ideia aqui é que vocês consigam olhar para a psicologia e entender o que aquela pessoa está falando e aproveitar isso na sua vida. Um grande abraço.